Olá, pessoal! Toda a vida de Santa Edviges foi construída sobre a rocha do cuidado, do marido, dos filhos e dos estranhos. Teve uma vida de glamour, mas não se aproveitou disso para se tornar importante aos olhos de Deus e das pessoas. Viveu para agradar a Deus e edificar sua vida, a qual dirigia com todos os cuidados, fazendo todas as obrigações. Era uma esposa dedicada e amava cuidar da família e dos empregados. Hoje falaremos sobre seus filhos e sobre o voto de continência. Santa Edviges e Henrique I tiveram 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. Ela foi mãe dedicada e educou os filhos como verdadeiros príncipes católicos. Dos filhos, o principal foi Henrique II, o Piedoso, que sucedeu o pai e foi aquele que melhor alcançou o seu espírito e seus ensinamentos. Os outros 2, Boleslau e Conrado, morreram ainda jovens. As filhas foram Inês e Sofia, que morreram precocemente, e Gertrudes, que foi abadesa do mosteiro de Zebinica na ordem cisterciense beneditina. Ela é venerada como beata e ela foi a única a sobreviver à sua mãe e alcançou o tempo de vê-la canonizada. Agora vamos falar sobre o voto de continência. Voto de continência é o estado de uma pessoa que se abstém de todo prazer carnal. Edviges preferiria permanecer no convento de Kitzingen, na Alemanha, no qual passou os melhores anos da infância, e se consagrar a Deus. Foi para obedecer aos pais que contraiu o casamento com Henrique. Foi esposa e mãe e não pôde, por isso, conservar como desejaria a virgindade corporal, mas ela conseguiu obter do seu esposo que ambos vivessem longos períodos da vida conjugal em perfeita continência. Desde quando, pela primeira vez, ela se deu conta de que estava grávida, até algumas semanas depois de quando nasceu o primeiro filho, de comum acordo os 2 viveram como irmãos. O mesmo fizeram depois na gestação e nascimento dos demais filhos, igualmente nos períodos de Quaresma e do Advento, e em algumas outras festas litúrgicas, abstinham-se de ter relações conjugais. Depois do 6º nascimento, Edviges, que tinha somente 35 anos, obteve do esposo, que estava com pouco mais de 40, que ambos vivessem em perfeita continência como se fossem religiosos, todo o tempo restante de suas vidas. Henrique, que tinha veneração pela virtude da esposa, aceitou, e ambos proferiram diante do bispo o voto de castidade. Desde então, o próprio Henrique adotou um modo de vida muito parecido com o dos religiosos, deixando de usar objetos de ouro e prata e deixou de cortar a barba. Daí veio o codinome de Barbudo, com o qual passou para a história. Edviges tinha não só o perfume da santidade, mas também a elevação do espírito e refinamento cultural. Nessa época, a pompa, o luxo desmedido e a riqueza era só o que interessava entre os nobres. Edviges se vestia com simplicidade, vivia de forma humilde e caritativa. A riqueza não foi impedimento para viver o projeto de Deus. Começou desde cedo a conviver com o ideal do amor ao próximo e a Deus de forma plena e total. Seu lar tornou-se uma grande casa de oração, pois ela cuidou da formação religiosa dos filhos e do marido. Não deixava de participar da Santa Missa diariamente e encomendava celebrações distantes para poder estar com a Eucaristia todos os dias. Convidava muitas pessoas que formavam procissões para ir assistir a Santa Missa nos lugares distantes do condado. Ela foi a santa da empatia. Santa Edviges não tinha discurso ensaiado para consolar as pessoas. Ela conseguia sentir a dor ou sofrimento do outro, se colocando no seu lugar, despertando a vontade de amparar, agir segundo os princípios morais. Se importava com seu povo e seu povo era parte de sua missão. Ela tudo
estava para servir, servir e amar, amar sem olhar a quem. O mundo de hoje precisa muito dessa empatia para nos colocarmos na pele, na dor do outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Sejamos inspirados em Santa Edviges, que aprendeu a ter um olhar samaritano de compaixão por seus súditos. Boa parte do dia dedicava à caridade e ao serviço dos pobres e doentes, preferindo exercer pessoalmente essas funções. Só quando ela estava realmente impossibilitada que incumbia outras pessoas daquilo que dizia ser a mais nobre de suas atividades: servir a nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa dos desamparados. O resto do tempo dedicava a trabalhos de tecer, bordar tecidos finos, ensinando essa requintada arte que aprendera na abadia de Kissinger às jovens que ela educava. Tinha talento especial e bom gosto para bordar na seda com fios de ouro paramentos litúrgicos riquíssimos, pois fazia questão de que o culto divino se realizasse sempre com o máximo esplendor. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.